Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em seus lares. Eu me chamo Karina e você está em mais um encontro com a palavra. Mas antes de iniciarmos a nossa meditação da noite, gostaria de pedir que os irmãos curtam, compartilhem e ativem o sininho das notificações. Isso ajuda na divulgação do nosso canal. Gostaria de pedir também para os irmãos procurar a nossa igreja nas redes sociais ipi.rioacima. E você que ainda não conhece, será muito bem-vindo nos nossos cultos, que são esses: nas quartas-feiras, noite de oração às 19h30 e aos domingos, 2 horários, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos classes para as crianças, adolescentes, jovens e adultos, e à noite às 19h30. E agora vamos para a meditação da palavra. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos iniciando mais um encontro com a palavra e é sempre uma grande alegria poder recebê-los em nosso canal para meditarmos e crescermos na palavra do Senhor. Em nossos encontros anteriores, falávamos a respeito do Espírito Santo de Deus e sua ação na vida de todo cristão. Hoje nós iremos iniciar um tema novo. Iremos falar a respeito do caminhar cristão, como deve ser a vida de todo cristão agora caminhando com Deus. E hoje, como título do nosso encontro, nós iremos falar a respeito de andando com Jesus em tempos de crise. Por isso, eu convido os irmãos, neste momento, a abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Nós iremos ler os versos 22 até o verso de número 33. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus. E logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Nós ouvimos falar a respeito de crises quase em toda a nossa vida. Desde que nós temos a consciência de como o mundo funciona, de como as coisas funcionam, como o sistema funciona, nós ouvimos falar a respeito de crise. Seja crise financeira, seja crise política, seja crise alimentar, mas nós sempre estamos envolvidos com crises, seja em nosso país ou seja mundialmente. Todos nós somos afetados pelas crises que surgem
mundo. Não há como fugir dessas crises, porque nós estamos conectados a todo o movimento, global, a todo o mecanismo, aonde hoje uma simples ação que ocorre lá no sul da Coreia afeta a bolsa de valores em todo o mundo e de repente os preços começam a subir e de repente se ouve falar em crise política, em crise financeira, em crise alimentar, com os preços dos alimentos subindo. Enfim, estamos inseridos neste contexto de crise e nós precisamos entender que crises sempre irão existir, mas a nossa confiança não pode estar somente no nosso intelecto, na nossa capacidade. A nossa confiança precisa estar enraizada, firme, focada em Jesus Cristo. Ele é o Senhor das crises. Nós podemos ver aqui no Evangelho que inúmeras crises são relatadas aqui e Jesus cuidou de todas elas. Nenhuma delas foi maior que o poder de Jesus. Jesus enfrentou crises familiares, crises políticas, financeiras, até mesmo de incredulidade de seus discípulos e daqueles que o seguiam. E em todas elas, o Senhor Jesus foi soberanamente maior. Por isso, nós precisamos confiar em Cristo. Se queremos andar com Ele, devemos confiar nele em tempos de crise. O relato que nós acabamos de ler aqui de Mateus, aonde ele nos diz que os discípulos estavam em um barco e este barco estava longe da praia e este barco estava sendo açoitado pelo vento, por um forte vento. Com certeza, os discípulos que eram pescadores experientes, eles já imaginavam que este barco iria afundar. Por isso, diz o relato aqui, que eles estavam com medo. Pela sua experiência de tempestades, por serem pescadores, eles entendiam que fatalmente este barco iria afundar. E de repente, no meio da escuridão, em alto mar, aparece um homem caminhando sobre as águas. E qual foi a atitude dos discípulos? É um fantasma. Eles começaram a gritar com medo. E essa também seria, com certeza, a nossa atitude. Você consegue imaginar? Você lá em alto mar e toda aquela escuridão, as ondas fortes em seu barco, você com medo de naufragar e de repente surge alguém do meio do nada, caminhando sobre as águas. A atitude de todo ser humano normal seria realmente gritar: é um fantasma, como fizeram esses discípulos. Mas este fantasma, ele gritou alto: não tenham medo, sou eu. Era o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles poderiam ter se acalmado, porém eles ainda continuavam com medo, mesmo vendo Jesus. E então Pedro, até certo ponto, duvidando se era realmente Jesus, o desafiou dizendo: se tu és realmente Jesus, então eu quero andar sobre as águas e ir até você. E qual foi a resposta do Senhor? Venha. Então Pedro, numa atitude corajosa, uma atitude de fé, saiu do barco e caminhou sobre as águas. Porém, Mateus deixa bem claro que quando Pedro olhou para o forte vento, teve medo e começou a afundar. E clamou, gritou bem alto: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão e o repreendeu por ele ser um homem de pequena fé. Em tempos de crise, nós precisamos entender: Jesus sempre está conosco. Ele nunca nos abandona. Ainda que nosso barco pareça que vai afundar, ainda que pareça que as circunstâncias irão prevalecer, Jesus está ali para mudar a história.
Assim como ele mudou aqui a história desses discípulos, ele não deixou que eles perecessem. Ele irá mudar a nossa história, mas precisamos confiar em Cristo, porque em tempos de crise, o que mais surge são pessoas de má fé, querendo explorar aqueles que estão carentes e que precisam de ajuda. Por isso a nossa confiança não pode estar em homens, a nossa confiança não pode estar em governos, a nossa confiança não pode estar em ninguém mais, a não ser em Cristo. Crises vêm e vão, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. E aqui nós podemos ver que a fé de Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para o forte vento, ele começou a afundar. Quando nós confiamos em Cristo e mantemos o nosso foco nele, nós iremos desfrutar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas quando nós olharmos ao redor, quando nós pensarmos, quando nós acharmos que nada vai acontecer, que tudo isso é fantasia, que Deus nos abandonou, que Deus não irá nos ajudar, nós certamente iremos começar a afundar. Mas ao afundarmos, se clamarmos, como diz o texto aqui, prontamente o Senhor Jesus irá estender a sua mão. Precisamos confiar em Deus em tempos de crise. Esses homens tiveram medo porque acharam que Jesus era um fantasma. E a maneira como Jesus cessou essa tempestade não foi uma maneira comum. Diz o texto que quando Jesus entrou no barco, parou-se o vento e todos eles adoraram ao Senhor, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mas tudo o que aconteceu aqui foi algo sobrenatural, algo que foge do comum. Se Jesus tivesse chegado ali com um barco maior e tivesse parado ao lado dos discípulos e os socorrido, com certeza eles não teriam duvidado de Jesus. Acreditariam que Jesus era o Filho de Deus, mas porque Jesus agiu de uma forma lógica e de uma forma racional. Nós queremos andar com Deus, nós queremos enfrentar as crises, enfrentar os problemas, mas queremos que Deus haja de uma forma racional. Nós não entendemos que Deus tem a sua própria maneira de agir. Jesus não se limita às leis físicas e temporais do nosso mundo. Jesus está soberanamente acima de tudo e de todos, e Ele pode fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua vontade, com o seu querer. E nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e entender que em muitos casos, muitas vezes, o Senhor irá agir de uma forma sobrenatural, que excede o nosso entendimento, a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Que não nos compete entender a maneira como Deus vai agir, mas sim confiar que Ele irá agir. Confiar em Deus, esse é o foco da nossa caminhada cristã. Em tempos de crise, confiar em Jesus Cristo, que Ele está andando conosco, ao nosso lado, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Este milagre que Jesus fez, fazendo que Pedro andasse sobre as águas e logo após a tempestade cessasse. Muitos podem dizer, mas o Senhor, Ele poderia fazer esse milagre nos dias de hoje? Isso seria ilógico. Mas Jesus deixa bem claro aqui que Ele foge do nosso sistema, do nosso padrão. Quando achamos que é impossível para nós, é possível para Deus. Quando nós achamos que não iremos conseguir, com a ajuda de Cristo, nós iremos conseguir e superar os nossos obstáculos. O que podemos aprender dessa lição é que a palavra de Deus, ela nunca muda. Passam-se anos, passam-se décadas, séculos, milênios.
Passam-se governos, reinos se levantam e reinos caem, porém a palavra do Senhor permanece para sempre. Se o Senhor nos encoraja e nos diz para não ter medo, apenas confiar nele, esta deve ser a atitude do nosso coração, confiar em Cristo. Em tempos difíceis, nosso foco precisa estar em Cristo, porque se nós olharmos ao redor, olharmos as circunstâncias, certamente a nossa fé irá se abalar. Que possamos manter os nossos olhos firmes, a nossa fé e a nossa confiança firmes em Cristo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E que possamos estar confiantes, como diz lá em Hebreus, no capítulo 3, no verso de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar,